No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode construir uma reserva de emergência para que você possa se proteger e ter dinheiro quando você precisar. Meu nome é Gustavo Augusto, eu sou criador do canal Legado Econômico e você está no meu espaço onde nós conversamos sobre dinheiro e liberdade financeira. E se você gosta desse assunto, eu te convido a conhecer no link abaixo o meu curso onde eu falo sobre liberdade financeira. É um curso criado em um passo a passo para você se planejar para conseguir a sua tão sonhada liberdade financeira. Existe um método e eu quero te revelar ele, então se você quiser saber um pouco mais, link na descrição. Então, de fato, reserva de emergência, eu acredito que seja um dos assuntos mais negligenciados de todos, quando nós estamos falando de finança. Por quê? O que de fato vai te trazer tranquilidade para você poder começar a investir ou você não destruir o seu patrimônio é você de fato você ter uma reserva de emergência. Então, Gustavo, o que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência nada mais é do que um fundo que você tenha para você conter emergências. Ou seja, é uma proteção contra imprevistos que podem vir a acontecer de diferentes maneiras, como por exemplo, perder um emprego ou você ter uma despesa médica que o seu plano de saúde não cobre. Ou seja, existem diferentes maneiras no qual você pode necessitar de um dinheiro que você não tenha ou que você não possa pagar naquele momento. Então, quando você tem uma reserva de emergência, isso é muito importante porque vai te ajudar a não cair em dívidas. Porque quando a gente tem uma emergência, como o nome já diz, precisamos resolver aquele problema. E na grande maioria das vezes, adivinha, como que a gente consegue estar resolvendo aquele problema? Através de dinheiro. Então, muitas das vezes recorremos aí a cartão de crédito ou a limite, empréstimos, a fim de resolver aquele problema. E todas as vezes quando a gente faz isso, acaba-se que pega um juros abusivo e isso acaba se tornando uma bola de neve que na grande maioria das vezes chega a ser impagável. Então, uma reserva de emergência, ela vai te proteger de imprevistos que possam acontecer no futuro. Então, quanto que eu devo ter disponível na minha reserva de emergência? Bom, isso depende de caso para caso. Então você precisa ter de 3 meses a 12 meses de despesas fixas dentro da sua reserva de emergência. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tenha um custo fixo de R$ 3.000. R$ 3.000 seria alimentação, transporte, moradia, tá? Seriam os seus custos fixos para você poder fazer a sua vida girar. Se você definir 3 meses, você precisaria ter R$ 9.000. Mas, por outro lado, se você definir ter 6 meses, R$ 18.000, ou um ano, R$ 36.000. Isso seria uma cifra ideal para você ter como uma reserva de emergência. Eu, no meu caso, eu sou o mais conservador. Para mim, reserva de emergência são de 24 meses. Por que 24 meses? Eu sou maluco? Não. Eu preciso saber quais são os fatores que me levaram a ter essa decisão. Eu já vi uma pandemia onde basicamente as pessoas da noite para o dia perderam seus empregos e elas não podiam mais trabalhar. Isso durou por quanto tempo? Isso durou mais ou menos 2 anos. Segundo, eu sou empresário, então, apesar de eu ter um fluxo de caixa, existem determinados momentos que eu não sei se eu vou continuar tendo aquela renda. Então, é muito importante que eu tenha essa quantidade de tempo disponível em caixa para que, se qualquer eventualidade acontecer nos meus negócios, eu consiga de fato conseguir viver. Outros fatores são, eu tenho 2 filhas, então por ter 2 filhas, eu tenho esse cuidado extra a mais também. Entendidos os fatores que podem te influenciar na quantidade de reserva que você precisa ter, você precisa saber aonde investir esse dinheiro. Então, eu vejo que muitas pessoas acabam guardando a reserva de emergência em lugares errados. Então, o que você precisa entender? Que a emergência, quando ela acontece, você vai precisar do dinheiro na hora. Você jamais pode colocar esse dinheiro em risco. E você precisa ter uma liquidez imediata. Então, essas duas características é extremamente importante para você entender aonde você vai guardar esse dinheiro. No meu caso, por exemplo, eu coloco em 2 lugares diferentes porque eu gosto de ter sempre uma diversificação. Então, primeiramente, eu utilizo o Tesouro Selic, que é o ativo mais líquido. Ele, em qualquer momento, eu posso entrar e vender caso eu queira, e a qualquer momento também eu posso ir lá e comprar. E CDBs de bancões. Eu não trabalho, nesse caso, para reserva de emergência, com bancos pequenos. Então, nesse caso, eu escolho os maiores bancos, que estão entre Bradesco, Banco do Brasil ou Banco Itaú. Eu não trabalho com nenhum outro, mesmo tendo opções que me pagam a mais, mas nesse caso eu não estou preocupado com a rentabilidade desse investimento. Eu estou preocupado, como eu te disse, com a liquidez dele, segurança e baixo risco. Bom, entendido isso, você pode se perguntar como eu posso começar a construir a minha reserva de emergência? E aí eu tenho uma dica que faz todo sentido. Bom, se você tem um orçamento organizado, o que você precisa fazer? Começar a separar uma parte
do quanto você ganha para a reserva de emergência. Mas, Gustavo, o que eu faço primeiro? Eu começo a investir em ações, em fundos imobiliários? Não, primeiramente você precisa pensar na sua reserva de emergência. Definir a quantidade de tempo e uma vez que você tenha esse dinheiro abastecido, aí sim pensar em novos produtos de investimento. Quero deixar nos cards especificamente um vídeo onde eu falo sobre orçamento. Ali eu falo bastante também sobre reserva de emergência e como que você pode estar pensando de uma maneira um pouquinho diferente para poder complementar essas informações que eu estou te passando. Então, no meu caso, eu separo 10% porque eu estou na construção da minha reserva de emergência. Eu já atingi, lembra que eu falei para vocês 24? Mas para mim o mínimo que eu tenho que ter são 12. Então, meus 12 meses ele já está garantido e eu quero chegar em 24. Então, o que foi que eu fiz? Eu construí esses 12 meses. A partir do momento que eu construir esses 12 meses, eu vou destinar agora 10% do que sobra para eu investir para a minha reserva de emergência. Então eu continuo alimentando. E aí você precisa ter também uma estratégia para você repor, caso você precise utilizar a sua reserva de emergência para qualquer emergência, e também adaptar a sua reserva de emergência quando o seu custo fixo aumentar. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, imagina que você saiu de R$ 3.000 e que agora o seu custo seja de R$ 4.000. Então você precisa recalcular a sua reserva de emergência e você continuar abastecendo ela para que ela fique de fato em linha com o que você deseja. Bom, agora que você já sabe todas as informações sobre reserva de emergência, não tem por que você negligenciar a sua. Comece ainda hoje, nem que seja R$ 1 construindo a sua reserva de emergência. E aí, só antes da gente finalizar, eu queria contar uma história que aconteceu recentemente que eu achei muito engraçado. Tava conversando com um amigo e aí eu fui perguntar para ele sobre um investimento que a gente acabou fazendo em conjunto. Falei assim: "E aí, como é que tá o investimento? Tá feliz, né?" Aí ele falou assim: "Tô nada." Eu falei assim: "Mas por que não tá feliz se o investimento tá dando bom?" Ele falou assim: "Sabe o que aconteceu? Eu acabei batendo meu carro e eu tive que usar os meus ativos para eu poder cobrir esse gasto." Ou seja, esse meu amigo, ele acabou vendendo um ativo super valioso que ele tinha em um momento onde o mercado acabou caindo, ele até conseguiu fazer um lucro, mas ele acabou perdendo uma alta de aproximadamente 30% do momento que ele vendeu até hoje nesse vídeo que eu estou gravando. E isso é muito comum de acontecer, de pessoas que acabam tendo que liquidar investimentos para pagar por alguma emergência que aconteceu. Então, começa hoje a construir a sua reserva de emergência, dê o devido valor para esse assunto, que eu tenho certeza que você tendo uma boa reserva de emergência, você vai estar muito mais tranquilo para você poder fazer o que você realmente quer fazer. Bom, eu vou ficando por aqui e antes da gente finalizar, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, deixasse um comentário aqui abaixo sobre o que você achou sobre essas informações e também se inscrever no canal para você receber vídeos novos sempre que eu lanço. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até lá!